Bom dia, meus irmãos. Estamos mais uma vez iniciando mais um evangelho do nosso lar Francisco de Assis, casa que nos acolhe para este momento de aprendizado e reflexão sobre as mensagens que o Cristo aqui deixou. E para iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade que temos da vida. Agradecemos a oportunidade que temos dos desafios a enfrentar. Agradecemos a oportunidade do conhecimento dos ensinamentos que o Cristo aqui deixou. Pai amado, nos guia, nos abençoa, nos ilumina. Ilumina em especial aos nossos irmãos do nosso lar Francisco de Assis, sejam encarnados ou desencarnados, que fazem parte deste trabalho e nos guia nesse aprendizado. Ilumina cada irmão que nesse momento estão nas ruas, nas calçadas, os nossos irmãos que estão nos hospitais, penitenciárias, que possam ser amparados pela espiritualidade amiga, que a luz deste momento possa chegar a cada um deles. Nos guia, Mestre amado Jesus, e nos permite iniciar este momento deste Evangelho de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje vamos tratar da continuidade no capítulo 12, os itens 11, 12 e 13, que trata sobre o duelo. Sabemos que a máxima do Cristo sempre foi o amor, sempre foi amar. Mas muitas vezes nos deparamos com questões adversas da vida, de raiva, de ódio com relação ao outro, e queremos entrar no duelo para mostrar a nossa razão, para mostrar que estamos certos. E aí é isso que o Evangelho vem tratar hoje. Qual seria a verdadeira coragem daquele que enfrenta o outro, daquele que duela, ou daquele que fica, que tem a mansidão, que não vai de encontro ou embate ou tenta duelar com o outro? Qual seria a maior coragem? E aí ele diz no Evangelho que só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. E aí ele vem tratar que expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. Então, tentar a vingança, tentar atingir o outro para mostrar sua força, para mostrar que você está correto, é um passo atrás que a gente dá, sabendo que o ódio, a raiva nos atinge no nosso corpo físico. Então, por isso que o Evangelho também traz isso. Então, vale a pena a gente duelar com o outro? E aí o Evangelho continua. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos? Isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então, a gente não se vingar de algo que foi feito contra nós, aos olhos dos homens, pode ser uma verdadeira loucura, mas aos olhos de Deus é aprimoramento, é crescimento, é colocarmos em prática o amor que nos foi ensinado. E ele diz ainda mais que há crime no homicídio pelo duelo, até como nossa legislação vem a dizer. Ninguém tem direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta, aqui mais do que por toda parte. Alhures, sois juízes em vossa própria causa. Nós temos o manual
na nossa mente, nos nossos corações. A gente sabe o que é certo, porque Deus já nos colocou ou implementou em nós a sabedoria dos princípios divinos, das leis divinas, que essas são supremas. E aí, ele vem dizer ainda mais que enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Enquanto ainda estivermos duelando com o outro, o reino de Deus ainda não terá chegado. A evolução ainda não terá chegado aqui na Terra. Então devemos buscar, não revidar. Devemos buscar não matar ao outro para satisfazer o nosso orgulho. Então, corajoso é aquele que não reage. Corajoso é aquele que não duela com o outro. E aí ele diz que o duelo pode ser, em alguns casos, em algumas situações, uma prova de coragem física e de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. Vejam como é forte. A gente duelar sem saber o que vai acontecer, sem saber o que nos vai acontecer, é uma prova incontestável das nossas fraquezas, da nossa covardia. E muitas vezes, pela raiva, pelo ódio que estamos, a gente não consegue observar isso, né? A gente vai tentando buscar ou tentando impor o que a gente quer, ou a pessoa, o fulano errou. E aí a gente quer duelar, sem saber as consequências que vão acontecer. Mas por conta do nosso orgulho ferido. E aí ele diz: o Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita, do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Com estas palavras, o Cristo não condena sempre e em qualquer situação, sem nenhuma exceção, o duelo. Porque todos nós somos irmãos de um mesmo Pai. Então, se na terra qual é o pai, a mãe, que não quer ver os seus filhos duelando, como ia querer Deus que esta situação acontecesse? Então, praticar ou agir ou buscar atingir o outro, até por uma injúria que tenha cometido, não há nenhuma exceção amparada por Deus de que esta atitude vai de encontro aos seus ensinamentos, vai de encontro à busca desse reino divino. E aí por isso que o Evangelho aqui ainda traz, para a gente sempre lembrar de amai-vos uns aos outros. E é ponto nessa frase. Não há amai-vos uns aos outros se fulano fizer isso. Se fulano agir dessa forma. Mas se agir mal, não ame. Não há. A frase é: amai-vos uns aos outros.
Então o duelo vai de encontro a essa frase. E aí a gente tem que aprender a amar. A gente tem que aprender a ajudar ao outro. E a gente tem que aprender a não revidar, a não duelar aquilo que o outro fez para com a gente. E aí, finalizo com a frase do Cristo deste Evangelho. Se alguém te ferir em uma face, apresentai-a a outra. Que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós. Fica com Deus, com a espiritualidade amiga. Que assim seja.